Bom dia! Hoje é quarta-feira, 20 de setembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Buscar a solução de conflitos a partir da criatividade, onde vítimas e ofensores sejam ouvidos. Funcionando há cerca de 10 anos no Brasil, a justiça restaurativa tem se expandido pelo país. E esse é o tema do nosso programa de hoje. Para debater o assunto e saber como está a prática dentro das escolas municipais de Santos e São Vicente, recebemos a coordenadora do programa da Secretaria de Educação de Santos, Liliane Claro de Rezende. Liliane, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia, eu agradeço a todos os ouvintes, né, e a TV Santa Cecília pelo convite para falarmos de um assunto tão importante, que é como a gente lidar com os conflitos que eles surgem no dia a dia e como trabalhar isso dentro das escolas. Muito obrigada, Liliane. E também a secretária de Educação de São Vicente, Eugênia Marcondes. Secretária, muito obrigada, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos os telespectadores. Eu agradeço também o convite e poder participar e falar da nossa cidade e da justiça restaurativa nas nossas unidades escolares. E Obrigada. você, nós é que agradecemos. E você que está em casa ou está saindo de casa, está com seu smartphone em mãos, pode também interagir e participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. O princípio da justiça restaurativa é o diálogo, né? E nós vivemos hoje numa era cada vez mais tecnológica, cada vez mais virtual, onde as relações pessoais elas são substituídas por relações virtuais. Como incentivar o diálogo, principalmente nos jovens, que são os mais conectados a essa era tecnológica? Principalmente, né, começando dentro da própria casa, né, resgatando os valores e resgatando o que nós tínhamos lá atrás, né? Eu me lembro muito bem que eu costumava fazer as refeições junto aos meus pais. E nesse momento nós conversávamos, era o momento que tínhamos para falar da escola, do que eu tinha vivenciado. E hoje em dia, com essa vida bem dinâmica que todo mundo trabalha, fica mais difícil de termos o contato com os nossos filhos e cada vez mais a distância. Cada um tem uma individualidade, o seu quarto, tem a sua TV. E isso cada vez mais vai distanciando, a ponto de muitas vezes a mãe, né, dentro da própria casa, mandar mensagem para o filho. E o jovem responde muito bem mais hoje em dia, porque ele está sendo habituado a isso, a mensagem do que uma fala. Mas isso vai desumanizando. A importância de resgatar esses valores, esses princípios, todos que estão dentro da justiça restaurativa, que estão lá nos indígenas, que sempre resolver os conflitos, qualquer questão em formato circular. Então, é importante dentro da família e dentro da escola, de que maneira que podemos trabalhar isso? Podemos trabalhar desde pequeno com esses princípios, desde a infância, né, da pré-escola, por meio de roda de conversa, onde pode trazer o lúdico, a contação da história, e a partir daí desenvolver nessas crianças para que eles possam ouvir, dizer o que eles sentiram, o que eles sentiram dentro da história, qual foi a mensagem que foi tirada, ouvir essas crianças. Então, em formato circular, poder o professor trabalhar com isso, com essas crianças, resgatando esse valor, e à medida que eles também possam ser o quê? Futuramente cidadãos que possam participar, né, de tudo que está aí. Eugênia, a era tecnológica, ela não tem volta, né? E a tecnologia, se bem utilizada, ela é muito útil, né? Dentro das escolas, inclusive, há unidades educacionais que optam pelo uso da tecnologia, sim. Né? Como trazer o diálogo e como fazer construir esse estudante, como disse a Liliane, desde a pré-escola, construir esse cidadão com mais paciência, porque eu acho que isso falta muito nos dias de hoje, paciência e senso crítico.
Então, eu acho que o papel da escola, a função do professor é justamente propiciar esse diálogo dentro da sala de aula. Então, já começa dentro da sala de aula com os conflitos ali que entre os próprios alunos podem ser resolvidos e incentivados pelo professor com o diálogo, né? E as situações que ocorrem dentro da escola, quando a gente tem todos os envolvidos participando dessa solução do problema, fica mais fácil o círculo de diálogo, fica mais fácil a solução do problema, porque todos se responsabilizam. A partir do momento que o problema não é só daqueles dois, ou dois alunos dentro da sala de aula e que estão com problema, o problema não é só deles, passa a ser da sala toda, aí você propicia uma solução de problema bem mais tranquilo, entendeu? Liliane, para quem está em casa entender, Santos foi a primeira cidade da Baixada Santista a instaurar, a estabelecer a justiça restaurativa. São Vicente, a segunda e a quarta do Brasil, né? Nós ainda, apesar de ser uma prática que já existe há 10 anos e que tem se expandido, a gente ainda vê que precisa avançar muito. Para quem está em casa entender, como funciona na prática a justiça restaurativa numa sala de aula? Existe um conflito entre dois estudantes? Como que isso é resolvido? Tá. Primeiramente, eu gostaria de explicar que quando nós pensamos em educação, nós pensamos na prevenção desse conflito. Sim. Primeiro, trabalhar para prevenir, desde da criança até o adolescente, né? Então, trabalhar o quê? Esses princípios, esses valores da justiça restaurativa. E quando surgir o conflito, que ele é inerente ao ser humano, né? Saber como lidar para que ele não se transforme numa violência. A violência não é boa. Agora, o conflito, ele muitas vezes impulsiona, porque quando há um conflito é que algo está incomodando. Sim. Então, nós procuramos trabalhar sempre em formato circular, para que os professores possam ouvir esses alunos, as necessidades. Porque eu estive numa escola onde eu ouvi um relato de uma aluna que ela disse que ela causava conflito mesmo na sala de aula por conta de que ela queria falar com a diretora, para chegar até a diretora. Então, ela causava uma confusão, de modo que ela pudesse ir até a diretora para ela ser enxergada. Para ela poder ser enxergada. Então, à medida que você acaba colocando, dando vez e voz a esses alunos, você acaba, muitas vezes, minimizando, né, a violência, porque você passa a ouvir e a entender a necessidade de cada um. Porque a justiça restaurativa, ela é um poder com o outro, e não sobre o outro. Por isso que o formato circular, nós trabalhamos o quê? Na horizontalidade, um olhando para o outro, todo no mesmo nível, de modo que os alunos e o professor possam, apesar do respeito, possam ouvir, né, com o coração, saber qual a necessidade, se esse aluno está aprendendo, o que ele precisa. Porque muitas vezes, esse aluno que chega, né, com a violência vem de casa. Então, nós precisamos pensar numa pedagogia sistêmica, e não apenas naquilo que está acontecendo, mas por que ele chegou violento? O que instiga esse aluno à violência? Muitas vezes as causas, o pai está desempregado, tem problema de alcoolismo, ele agride a mãe, agride o próprio aluno. Então precisamos cuidar. Essa é a realidade dele, né? Não podemos julgar e se entender. Isso tudo é dentro dos princípios e valores da justiça restaurativa. Agora, quando há, a sua pergunta, quando há o conflito instalado, o que se faz? Nós trabalhamos, até para dizer a diferença de justiça restaurativa com mediação. Sim. A mediação traz, né, a pessoa que causou dano e o que sofreu, e ali tem um mediador onde vai resolver. Só que muitas vezes, né, não resolve, porque, como eu disse, o problema está lá na família. Então, a justiça restaurativa convida a família, né, do menino que causou o dano, aquele que sofreu o dano, e as pessoas que fazem parte da rede de garantia de direito, porque às vezes é um problema patológico, então temos um representante da saúde, nosso trabalho é interinstitucional, é um problema, por exemplo, do pai que está desempregado, então temos ali um representante da assistência social e demais representantes necessários para que aquilo realmente possa ser resolvido. Não volte a acontecer não volte com uma violência, com uma violência ainda maior, Isso, né? Porque o importante é que esse aluno, por exemplo, o caso de um bullying, né, que o que sofreu o bullying, ele fale da dor, dos sentimentos que ele teve, e o outro entenda isso daí. Porque não adianta punir o aluno, dar uma suspensão, porque ele vai falar, eu já cumpri. Ele volta a cometer a mesma coisa, ou pior, empoderado. Então, ele precisa entender qual é a dor e o sofrimento que ele está causando no outro.
Hoje em Santos, a justiça restaurativa já está em todas as escolas municipais? Não, nós trabalhamos, começamos esse trabalho contratando uma consultoria da Mônica Mubi, do Laboratório de Convivência, que é referência dentro do Brasil. Ela também deu formação dentro do Tribunal de Justiça. A Justiça Restaurativa chega por meio do próprio Judiciário, do Dr. Evandro, que também recebeu essa formação, e traz a Mônica a partir de 2014. Foram 2 anos do contrato com o município de Santos. Então, no primeiro ano, houve a formação de 9 escolas piloto. Né? E o trabalho de facilitadores, que é aquele que vai facilitar os círculos de construção de paz, e também, concomitante, formando os multiplicadores que vão dar continuidade ao processo formativo. E no segundo ano, ela também, foram mais 19 escolas, totalizando 28 da nossa rede, que são 81 escolas. Nós agora temos o desafio de dar continuidade a partir do dia 25, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, depois, sobre esse curso que nós vamos agora, enquanto multiplicadores, né, nós vamos dar continuidade, mais 53 escolas, e trabalhando com todas os representantes dessa rede, secretarias, instituições, universidades, todos juntos, porque a educação sozinha não consegue resolver. Não Precisamos trabalhar em rede. É muito importante a rede estar nesse processo desse trabalho. E está falando a mesma língua, né, Liliane? Falando a mesma língua, entendendo, né? Sem dúvida nenhuma. O importante é pensarmos não apenas em secretarias, em educação, como um processo de restaurativo, mas uma cidade restaurativa. Exato. É a cidade, né? Que comece pela escola, mas que se expanda para todos os setores. Todas as pessoas se envolvam. Mas de que maneira? E não podemos pensar em justiça restaurativa apenas como um mero procedimento circular. E sim, você, nas suas ações diariamente, no dia a dia, como que você restaura, como que você previne, né, uma violência, como você tem esse olhar restaurativo para as pessoas. Esse princípio é o mesmo princípio que fez com que São Vicente também adotasse a prática. Hoje a justiça restaurativa está em 6 escolas, é isso, secretária? Pegando o gancho da Liliane, que ela falou da cidade restaurativa, São Vicente tem uma lei que o prefeito sancionou. Essa lei, ela institui as práticas restaurativas nas políticas públicas. Então, assim, como é que começou isso na Secretaria de Educação de São Vicente? Já era uma intenção nossa de fazer esse trabalho, dar esse suporte para as unidades escolares, porque a escola não pode ficar sozinha na solução dos conflitos, né? Então, são muitos, né? Até porque o ambiente escolar ele é bem complexo na questão das relações interpessoais, e além disso é dentro da unidade escolar que reflete tudo o que a sociedade vive. Então, se nós estamos no auge da violência, a violência ela reflete numa proporção grande dentro da unidade escolar. Então, para solucionar esses problemas, a gente entende que há necessidade de uma rede protetora, né, uma rede protetiva, e a gente já tinha essa intenção. E aí nós demos uma sorte, porque nós tivemos o convite da doutora Fernanda, juíza, né, do juizado especial, que daqui a pouco vai falar. Vai participar aqui conosco. Participar conosco. Então, assim, como ela mesma diz, juntou a fome com a vontade de comer, né? Ela veio com essa proposta e a Secretaria da Educação, assim, abraçou, inclusive o prefeito também, a prefeitura também abraçou. Então, nós estamos no processo de formação agora, né? Nós começamos a formação, e quem vai dar a formação por meio da justiça, é a equipe da doutora Fernanda, que está fazendo a formação dos facilitadores. Então, nós estamos com 6 unidades escolares participando desse processo. Então, assim, o que a gente entende? Que se os pilares da educação, né, no relatório de Dolores, ele recomenda o aprender conhecer, o aprender fazer, o aprender conviver e o aprender ser, tudo isso está dentro da justiça restaurativa, né? Porque a justiça restaurativa, né, ela é educativa, então ela acontece dentro da unidade escolar para que as pessoas, que os alunos, os professores e todos os envolvidos, inclusive a família e até a sociedade, uma liderança que tenha dentro da comunidade, que pode vir para dentro, participar, e através do facilitador
acontecer o diálogo para que todos compreendam que o problema não é só de quem causou o dano e de quem sofreu o dano, é de todos. É de toda uma estrutura. É de toda, né? uma estrutura. A partir do momento que você compreende isso, que você consegue sentir a dor que você causou no outro, né? E o outro também consegue sentir o porquê ele te causou a dor, há facilidade na solução dos problemas, entendeu? Então, a justiça restaurativa, ela é muito bem-vinda na nossa secretaria e nós estamos começando aí com 6 unidades já. A ideia é, como em Santos, implantar em todas as unidades educacionais. E não só na educação, porque a gente também já tem a Secretaria da Ação Social se propondo a participar conosco, né? Eu já tive uma conversa com a secretária da Ação Social e a gente já vai fazer essa parceria com a assistência social. Então, a gente já vai criar essa rede protetora dentro da unidade escolar. E mais lá na frente, o nosso objetivo é que a escola se empodere disso e que faça da prática da justiça restaurativa um fazer do diário, de todos os dias, o cotidiano. Então, todos os problemas... Isso se espalhe para a sociedade como um todo. Com certeza. Que eles sejam multiplicadores, né, na comunidade e na sociedade. E abrimos este bloco com notícias de um crime que chocou a região. Já está preso o soldado da Polícia Militar, Jarbas Couferay, de 23 anos, que confessou ter matado por ciúmes um jovem de 24 anos. Matheus Garcia Vasconcelos Alves é ex-atleta da Seleção Brasileira de Hóquei sobre Patins. No velório realizado no cemitério do Memorial, tristeza e emoção na despedida ao estudante. Amigos e familiares prestaram uma última homenagem. O jovem atleta da equipe de hóquei do Internacional de Regatas em Santos foi lembrado pela alegria e companheirismo. É difícil você pegar uma pessoa introvertida dentro do esporte, porque o próprio grupo faz com que essa pessoa seja uma pessoa alegre. E o Matheus não fugia à regra, ele, além de ser alegre, ele fazia os outros contentes também. Matheus Garcia Vasconcelos Alves, de 24 anos, era estudante universitário. Ele chegou a defender a Seleção Brasileira de Hóquei sobre Patins no Campeonato Mundial disputado na França há 2 anos. De acordo com informações da polícia, Matheus foi abordado por volta das 9 horas da noite nessa rua Nicolau Pérez, que fica ao lado do Fórum de São Vicente, no centro da cidade. Ele foi encontrado no chão com um tiro na nuca, sem o celular, apenas com o carregador do aparelho na mão. O atleta foi encaminhado ao hospital municipal, mas chegou morto ao equipamento. O crime aconteceu em frente à casa de Marco, que ouviu o disparo. Eu estava no quintal da minha casa, cuidando dos meus cachorros, e ouvi um disparo. Saí correndo até o portão, tinha um rapaz caído aqui. Só que eu abri o portão e fechei de volta, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu subi ali no muro ali e dei uma olhada, entendeu? Por cima do muro. E só vi o cara caído mesmo. Aí voltei, o guarda já estava acionando o 90 e o resgate. O tempo dele chegar aqui, uns 3 minutos mais ou menos, sei lá, foram muito rápidos. A gente chegou, ele já estava na faculdade. Ele assinou a lista de prova, pesquisou umas coisas com a gente e falou, tô indo. Isso umas 8h10 no máximo. E aí, eu estava na minha casa e recebi a notícia. Acho que o Matheus está no hospital, encontraram ele em São Vicente. Eu falei, não é o Matheus, em São Vicente é impossível. Ele nunca falou nada pra gente de São Vicente. Então foi o que a gente achou mais estranho. Mas a gente não tem nem ideia do que ele foi fazer nesse lugar. A polícia já descobriu o que ele foi fazer. E o soldado da Polícia Militar que cometeu esse ato covarde destruiu 3 famílias. A do Matheus, porque não há dor maior para uma mãe do que perder um filho. A dele mesmo, porque nenhum pai e nenhuma mãe cria um filho para ser um assassino. E a do filho dele, porque ele tinha um filho pequeno, que agora vai crescer sem pai. E quando tiver o discernimento para saber o que aconteceu, vai saber por que o pai está preso. E voltamos a falar sobre justiça restaurativa com a coordenadora do programa da Secretaria de Educação de Santos, Liliane Claro de Rezende, e com a secretária de Educação de São Vicente, Eugênia Marcondes. Você também pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós também já voltamos do intervalo. Liliane, implantada em
pouco mais aí de 20 escolas. Vocês já sentiram o resultado dessa prática entre os alunos? Sim, já sentimos. Inclusive, tem uma escola, né, que foi uma das escola piloto que iniciou o programa, a Uni José Carlos, onde faz um trabalho muito importante lá. E a orientadora Sueli, né, ela traz, né, um trabalho, né, um estudo de caso, um trabalho com 2 classes, 2 7ª séries, uma que nós tivemos a oportunidade de, inclusive lá, com o pessoal da Santa Cecília, que fez já uma reportagem bacana, sim, onde a própria aluna disse que era a pior classe da escola, e a outra que ela trabalha não de uma maneira mais sistematizada. E a diferença, né, de uma classe para a outra, pelos próprios alunos colocando, né, como eles eram e como hoje eles respeitam, como eles são. No tratamento com os próprios professores, que eles não pediam licença, jogavam bolinha de papel e faziam bullying. Uma menina também, ela dá um relato que ela causava o bullying nos colegas, e que hoje ela para pensar na dor que ele vai sentir, no sofrimento, então ela não faz mais bullying. É um relato que ela traz mesmo. Isso dentro de uma sala de aula, né? Mas no contexto, no geral, muitas escolas, né, já trabalham com o conceito, com esses princípios, valores de justiça restaurativa, no tratamento, quando sim, recebe um pai, como ele acolhe esse pai que muitas vezes vem nervoso, no tratamento de um professor, que também precisamos cuidar de quem cuida, né, os professores que têm uma jornada muito grande de trabalho, então saber como tratar esse professor, né, do aluno, a comunidade. Então a escola se torna restaurativa, mas a importância muito grande do gestor, quando ele entende que isso é importante, eu quero para minha escola. Foi o que aconteceu com uma das escolas, que a diretora chama-se Lourdes. Ela pediu. Ela fez o curso conosco, né? Então ela leva todos os princípios e os valores para a escola dela. Quando ela entrou, a escola era de um jeito, hoje ela deu testemunho até na sexta-feira que nós tivemos uma reunião avaliativa, convidando a rede estadual, que agora que só estamos no município, vamos também dar oportunidade, 30 vagas para a rede estadual de Santos, professor João, que esteve presente também, com mais de 140 educadores do estado. Até porque nós temos milhares de alunos na rede estadual, sim, de ensino. Porque, né, os nossos alunos terminam no município e dão continuidade. Sim. O aluno é o mesmo, não pode ter essa separação município-estado, precisa, sim, dar continuidade. E nós oferecemos 30 vagas, que nós vamos começar o nosso curso a partir de segunda-feira, dar continuidade ao processo formativo dessas 53 escolas, conforme, sim, eu falei, e junto já com alguns representantes da rede estadual, para que a gente possa pensar em estado, município, particular, todas as redes. Em uma unidade, né, só, né? A cidade como uma unidade apenas, né? E agora também, né? Os próximos, até os... Metropolitana, por que não, os né? municípios, São Vicente, vamos pensar para a Grande e assim por diante, né? Vamos cada vez mais vamos levar a justiça restaurativa para as 9 cidades da região, por que não, né? Por que não? Com certeza. Eu fiquei muito feliz em saber que São Vicente já tem até uma lei, né? Onde consolidou a política pública, que é muito importante. Sim. Mas, independentemente de se criar uma lei, há necessidade de que todos estejam envolvidos. Existem leis que estão aí esquecidas, não são cumpridas. Então, a política pública é urgente, necessária, de justiça restaurativa, sim, mas para que isso dê continuidade, há necessidade de todos nós estarmos envolvidos em buscar o quê? Essa cultura de paz. Quem não quer isso para a sua vida? Quem não quer isso para a sua escola, para o seu trabalho? Só que o trabalho tem que ser... Você tem que primeiro mudar. É de dentro para fora, né? Porque vivemos numa sociedade muito punitiva. Né? Desde que mundo é mundo, Jesus Cristo já foi punido lá na cruz e nós trazemos esse ranço. Então, a lei do olho por olho, dente por dente. Como, né, você mesmo, como apresentou mesmo, exato, aqui, uma tristeza do que aconteceu, sim, com esse jovem que perdeu, sim, a vida, né? Então, vamos desconstruir essa punição, vamos favorecer o diálogo, né, para poder desfazer mal-entendidos, né? Sim. Quantas vezes um conflito é gerado por um mal-entendido? Por um mal-entendido, precisamos desconstruir. E nesse sentido, as redes sociais podem prejudicar muito, sim, né? Porque é uma estupidez você querer discutir algum tipo de relação por um aplicativo que não demonstra nenhum tipo de emoção, né? Esse também tem que ser um trabalho da escola, porque hoje os estudantes
se não tem um, tem 2 celulares e se deixarem, ficam o tempo todo nos aplicativos de conversa, né? Sim, Nathalie, você toca numa questão muito séria, né? O uso da tecnologia. A tecnologia, ela vem para muitas coisas boas, mas também temos que pensar nesse lado, né? Sim. Do vício, Sim. de também divulgar boatos, como já aconteceu também aqui na nossa região, Guarujá. Daquela dona de A casa, dona de casa que teve acabou morrendo. E isso foi linchada por conta de uma questão, entendeu? Então, precisa ter um filtro e precisa procurar ver se realmente aquilo é verdade, né? Então, para isso, há necessidade do resgate, do diálogo, de estar perto, olhar nos olhos. E muitas vezes a tecnologia afasta as pessoas. O jovem de hoje tem muita dificuldade de conversar, né, secretária? É, sim, porque todos ali no Zap, né? Então a conversa é mais no escrito, é o que você falou, não demonstra o sentimento daquilo que a pessoa está sentindo. No caso dessa situação desse jovem, que ocorreu com ele, eu acho que ficou bem claro isso. Se dentro da vida dele, da família, da escola, ele tivesse a oportunidade de ter participado de uma situação de diálogo, ele poderia ter o diálogo com a moça, com a namorada, né, com a companheira que ele convive, e perceber que a situação que se criou foi um mal-entendido, né, e talvez tivesse impedido e não tivesse ocorrido essa tragédia. Essa né? tragédia, sem dúvida nenhuma. E eu acredito que a justiça restaurativa dentro da escola vem para isso, não para a gente anular, né, as regras e nem a questão da disciplina, mas para a gente compreender o porquê da disciplina, o porquê das regras, porque a partir do momento que a gente compreende, né, o aluno compreende por que chegar cedo na escola, por que participar da primeira aula, por que utilizar o uniforme, ele tiver essa compreensão, ele se empoderar disso, vai acontecer naturalmente dentro da unidade escolar, né? Nós vamos ter escolas mais seguras, com certeza, nós vamos ter menos violência, nós vamos estar implantando a cultura da paz efetivamente dentro da escola e isso com certeza na comunidade, na sociedade, na cidade e em todo o mundo, com certeza. Então, eu acredito que é o melhor caminho e a formação do cidadão se dá efetivamente a partir disso, né? A partir de que ele sabe resolver os seus problemas, não desta forma que esse jovem resolveu, mas infelizmente através do diálogo, da conversa e da compreensão. Sem dúvida nenhuma. Não? Nós temos uma pergunta, pode pôr no ponto, por favor? É a Cida Gonçalves de Santos. Qual é a relação entre a escola e os pais do aluno agressor durante o período de mediação? Há mais aceitação ou negação a respeito do processo? Nós trabalhamos, então, dentro da justiça restaurativa, com o pré-círculo, o círculo propriamente dito, no caso de conflito, como ela está perguntando, e o pós-círculo. Nesse pré-círculo, há necessidade de conversar com a família do aluno, né, que foi o que cometeu o dano, o bullying, ou a violência, e explicar, né, quais são os princípios, como que vai ser feito esse círculo, e a medida, tudo é um convite. E os pais recebem bem? Recebem. Eles têm recebido recebem bem, bem. Inclusive dentro do projeto político-pedagógico das nossas escolas, muitos diretores convidam os pais para apresentar todos os projetos. E um deles é o programa de justiça restaurativa, onde explica como que é feito, todos eles entendem e aceitam. E de modo que a gente tenha que antes fazer um pré-círculo com os pais daquele aluno agressor, daquele que sofreu o dano, né? E colocá-los ali no formato circular, para que cada um fale um pouco da sua vida. Até teve um caso, né, de uma menina que ela tinha uma cicatriz e ela era motivo, né, de bullying na escola. E chegou até um momento que ela começou a diminuir o rendimento dentro da escola, a autoestima acabou caindo, baixando. E ela era uma boa aluna, a ponto de oferecer um círculo para resolver isso. E daí a família, né, ela traz o porquê que a menina tinha aquela cicatriz. Foi um acidente de carro que, quando ela era pequena, sofreu e um vidro rasgou a face. E a partir daquele momento, por mais cirurgia plástica que foi feita, não conseguiu melhorar o rosto, né, que já ficou bem melhor.
E daí aquele menino entendeu a dor, o sofrimento. A dor que essa garota do trazia. porquê, a mãe, né? Por que ela tinha? Só falava que era uma Frankenstein, era Scarface, mas não sabia o motivo. Então, a partir do momento que entendeu, chegou num acordo e, a partir daí, essa menina foi muito aceita dentro da sala de aula, ficou líder, amiga de todos, foi bem acolhida. Então, precisa disso, né? Eu acredito que a justiça restaurativa, talvez o maior princípio dela seja as pessoas olharem para o outro, né? Saírem daquela sua zona de conforto, sim, porque nós estamos acostumados a pré-julgar sempre, né? É o pré-julgamento, é o preconceito. Eu acho que a justiça restaurativa traz isso, né? Ela estimula com que o outro veja quem está do seu lado com olhos de tolerância, com olhos de conhecimento e com olhos de acolhimento, né? Também. É o se colocar no lugar do outro também, né? É o escutar, né? É o sentir a dor do outro. Ela propicia, né, esse resgate do humano, daquilo que você tem de melhor. Você humanizar, começa a refletir, né? Humanizar. Tanto é que dentro do judiciário tem o testemunho do doutor Egberto, que dentro mesmo do judiciário tinha lá uma pessoa que tinha que cumprir a pena. E daí, quando ela começou a ver, né, achava que aquilo era uma coisa de passar a mão, que ela era light, ela é muito mais dura, porque à medida que ele começou a pensar em tudo que ele fez, por exemplo, no caso desse jovem aí, sim, que matou o outro, ela é muito mais dolorida, dói muito mais. Ele chegou para o doutor Egberto, ele mesmo traz esse testemunho. Eu gostaria de pagar. O que eu preciso pagar? Não quero mais fazer. Para me livrar disso. Para me livrar disso. Porque a dor é maior, sim, você tem que responsabilizar. E é isso que precisa. O sistema judiciário tem que trocar essas lentes. Não adianta punir, precisa responsabilizar. Até porque o nosso sistema judiciário está sobrecarregado, né? O nosso sistema carcerário já é um sistema que está extrapolado e que, infelizmente, não cumpre o papel de ressocialização, né? Todo mundo sabe que uma pessoa que entra numa cadeia, se não é 100%, mas 90% sai muito pior. Então, a prevenção é o melhor caminho. A prevenção, sem dúvida, é o melhor caminho. Que é a educação. Que é a educação. Que é o que transforma. Exatamente. Que é o que nós acreditamos, né? Por isso precisamos ser valorizados, né? Os professores, a escola, a educação no geral. Porque tudo vem da educação, da família exatamente. E a educação. E eu ia tocar nesse ponto. Qual é a participação e a importância da participação dos pais na vida escolar dos filhos? Isso hoje mudou muito, né? Antigamente, até pela conjuntura da sociedade, você via pais, ou pelo menos mães, mais participativas. Hoje, pai e mãe trabalham, né? Mas isso não significa que a responsabilidade tem que ficar toda com a escola, né, secretária? Sim, eu acredito que a participação da família é fundamental para o sucesso do aluno na escola, não tenha dúvida disso. Se você olhar os países que estão top na educação, o ponto fundamental, aquilo que proporcionou isso foi a participação da família, né? Depois vem uma série de outros itens que com certeza a questão do investimento e tal, mas o primeiro item, o mais importante, é a participação da família na vida escolar do aluno, não tenha dúvida disso. E voltando à pergunta da Cida, né? Isso. Falando da participação da família, é um processo de conquista, entendeu? Sim. A escola faz esse processo de conquista. Então, quando você abre o círculo de diálogos, você convida primeiro a mãe, aí vem a mãe, aí ela participa. Quando ela começa a perceber, quando isso ela começa... Não vai estar numa situação de gargalo, ela não vai estar acuada, né? Não vai estar acuada, ela vai ser ouvida, né? E ela também vai escutar o que o filho vai falar e o que os outros participantes também vão falar, e que isso vai repercutir lá na família e vai melhorar a vida da família, aí com certeza vem o pai, depois vem o outro irmão, e é um processo que vai acontecendo de conquista. E de resgate, né? De resgate dos valores e da participação da família e muitas vezes resgate dos laços familiares. Sim, também. Do amor, né? Exato, do amor. Respeito. Exatamente, porque muitas vezes os pais ouvem dentro dessas rodas de conversa, coisas que eles nem imaginavam que os filhos sentiam. Falariam. É um aprendizado, é uma troca, certeza, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. E chegamos ao último bloco do nosso programa.
Hoje falamos sobre justiça restaurativa com a coordenadora do programa da Secretaria de Educação de Santos, Liliane Claro de Rezende, e com a secretária de Educação de São Vicente, Eugênia Marcondes. Nessa última etapa também está conosco aqui no estúdio a juíza Fernanda de Lima Carvalho, do Juizado Especial de São Vicente, que vai contribuir com o tema. Doutora Fernanda, muito bom dia, seja muito obrigada pela participação da senhora aqui no programa. Bom dia, eu que agradeço o convite. Doutora Fernanda, como disse a secretária, juntou a fome com a vontade de comer. Como que vai ser feita a preparação desses profissionais que serão, posteriormente, multiplicadores dessa prática dentro das escolas? Nós fizemos uma parceria, em São Vicente nós temos trabalhado muito em parceria do Poder Judiciário, com a municipalidade, com a Secretaria de Educação, e essa capacitação foi desenvolvida por meio de uma outra parceria que nós temos com uma ONG que vem desenvolvendo, praticando círculos restaurativos já há bastante tempo, e é para quem eu encaminho os casos de GCRIM que demandam um cuidado mais aprofundado com as questões de violência, principalmente as violências envolvendo crianças e adolescentes submetidos a maus tratos de pais, cuidadores, e também as violências de gênero. Resumindo, são as violências que acontecem no seio da família, né? Então, há muito tempo, essa ONG, que se chama Anástades, vem cuidando de forma circular de desconstruir violências que a gente sabe que são aprendidas culturalmente, sim, que são aprendidas intrageracionalmente e que estão muito introjetadas na gente, né? Então, é um fazer que precisa ser desconstruído e a gente precisa oferecer novas formas de cuidar, né? De cuidar do outro, de cuidar dos conflitos. Essa ONG é uma grande parceira aí na coordenação desse processo de capacitação dos professores na rede pública da educação em São Vicente, né? Nós cuidamos de organizar, eu participei disso também conjuntamente, organizar um curso que visa dar uma visão bastante ampla das práticas restaurativas e desconstruir a violência do próprio facilitador, porque a gente entende que o facilitador precisa poder olhar para os seus processos, precisa transformar as violências que ele carrega consigo, como você bem falou, os preconceitos, os pré-julgamentos, as projeções, né? Entender como é que as emoções impactam no corpo, né? Porque a gente vive numa sociedade ocidental em que mente é uma coisa, a razão a gente acha que é uma coisa, o corpo é outra. A gente não conseguiu ainda, acho que a gente está num processo de entender isso, mas não conseguiu entender que nós somos um todo. A senhora acredita que para a próxima geração nós possamos realmente ter uma cultura de paz mais instituída e mais amplificada? Para as próximas gerações? Sim. Eu sou mais otimista. Eu acho que a gente já está começando um trabalho bastante consistente. Acho que a gente vive um momento no planeta, né, em que vamos dizer assim, eu costumo brincar que a sombra e a luz estão convivendo muito fortemente, né? Existem muitas coisas maravilhosas, processos de transformação lindos acontecendo, e existem coisas muito sombrias, muitas violências ainda, muito obscurantismo. A gente vive um momento de obscurantismos, de retrocessos, e esses processos convivem, né? E por isso que a gente fica muito confuso. A gente tem um modelo de sociedade, de instituição, que já está muito obsoleto, né? E ao mesmo tempo a gente está dando a margem para que outras construções venham. Nós vivemos nesse interregno, né? A gente está num caminho aí de construção, por isso que a gente ainda não consegue vislumbrar muito o que está por vir, né? Mas eu sou bastante otimista e eu acho que historicamente a gente percebe que os ciclos falam muito disso, exatamente, né? Desconstrução do que já não serve mais, dos valores, dos modos de fazer que já não nos servem, e caminhar em direção ao que a gente entende que é mais eficiente em relação à construção de valores, né? Da convivência humana. Convivência humana é um valor que precisa ser muito trabalhado. E precisa, né, ser resgatado, né? A tecnologia ela não pode substituir as relações humanas, em hipótese alguma. E a gente está, inclusive, num mês que é dedicado à prevenção do suicídio, né? Que é o Setembro Amarelo. E essa introspecção, principalmente nos jovens, muitas vezes, leva a um caminho sem volta, né? E se a gente encontra dentro da escola um espaço onde você possa ser ouvido e possa... exatamente, você pode evitar grandes tragédias, né, doutora? Sim, é o resgate de valores do ser humano, né? Porque, como você, eu acho que mencionou muito bem, nós vivemos uma época em que a nossa comunicação e a nossa convivência ficou muito empobrecida pelo mau uso que se faz atualmente das mídias sociais, da informática, né? Que se pudesse ser bem usada, ela é excelente, ela nos auxilia tanto,
mas ela está substituindo a comunicação humana, que implica em muitas outras questões, né, para além de palavras jogadas. Nós somos olhar, nós somos gestos, nós somos emoções, afetos, não é? Então, nada disso pode ser substituído por palavrinhas que são pobremente jogadas por veículos como o WhatsApp, por exemplo. A nossa comunicação fica empobrecida, ela gera milhões, esse tipo de comunicação gera milhões de maus entendidos, né, gera conflito, gera afastamento, gera um empobrecimento das nossas relações de uma forma assim absurda, né? Então, como é que a gente resgata a nossa convivência humana de uma forma mais amorosa, afetiva, compreensiva, compassiva, não é? Em direção a essa cultura de paz que a gente precisa reconstruir no planeta. Reconstruir, na verdade, né? Reconquistar, porque nós já vivemos uma cultura de paz. Os valores chegaram a um ponto de tamanha inversão que a gente está tendo que fazer o caminho de volta, né, doutora? Na verdade. É um resgate, eu acho que de formas, abordagens de conflitos, né? A Liliane comentou bem aqui que os nossos ancestrais, né, mesmo no seio das famílias, as coisas eram resolvidas por meio de diálogo. Acontecia um problema na família, era num jantar, numa reunião que se chamava, as pessoas conversavam, expunham um pouco, até às vezes com uma hierarquia que a gente hoje em dia não tem. A gente hoje em dia tem uma simetria de relações. Sim. E eu não vejo isso como prejudicial. Eu acho que a simetria, com quanto haja legitimidade, né, com quanto haja respeito, né, à figura do outro, muito saudável. A simetria pode ser muito saudável. Né? Mas essa forma de se encontrar inteiro para resolver problemas é o que a gente precisa resgatar. Sem dúvida. Os problemas vão acontecer sempre. A gente vive. A gente não vai conflito, né? A gente não está isento dos problemas, né? Nós temos que ter maturidade para saber resolvê-los da melhor maneira. O nosso tempo acabou. Eu queria muito agradecer a participação dessas 3 grandes mulheres. Secretária, parabéns. Pela sensibilidade de perceber o quão importante era receber a proposta do judiciário, abrir as portas, porque realmente é a partir da escola que algumas transformações importantes podem e devem acontecer. Parabéns. Obrigada. É através dessa proposta que a gente constrói uma comunidade, uma sociedade capaz de identificar as suas necessidades, os seus conflitos, os seus problemas e se empoderar para solucionar, né? Para atender essa necessidade. Eu acho que é isso. A ideia é essa. Liliane, parabéns, porque foi a partir de Santos que a iniciativa se mostrou eficaz. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação, pela tua dedicação em coordenar o programa e por multiplicar também. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e quem também tiver interesse em conhecer o nosso trabalho, nós ficamos na Secretaria de Educação, né, na Praça dos Andradas. Temos lá um núcleo de educação para a paz e eu convido a vocês a conhecer melhor o nosso trabalho e também participar de um círculo conosco. Muito obrigada. Doutora Fernanda, parabéns. Muito obrigada pela participação da senhora. O judiciário, através da senhora, tem um excelente exemplo de que é possível fazer justiça de uma maneira eficaz e de uma maneira necessária. A gente realmente precisa transformar os nossos olhos a partir de situações que hoje são resolvidas apenas com punições. Eu acredito que o judiciário dá um grande exemplo. Parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de participar e poder reverberar um pouquinho, né? Eu acho que a mídia tem um grande papel, né, nesse processo de mostrar as coisas interessantes e as novas formas de se fazer no mundo, não é? Que estão acontecendo também, porque é isso, é mostrar o bom também. Sem dúvida. É muito importante. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Dou parabéns aos ortodontistas que cuidam dos nossos sorrisos. Até amanhã.